Dia histórico em Santa Catarina, deputados votam processo de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer. Após 4 horas de discussão e votação, foi aprovado o prosseguimento do impeachment contra a vice-governadora Daniela Rainer. Foram 32 votos a favor, 7 contrários e 1 abstenção. Prosseguimento do impeachment contra Carlos Moisés também foi aprovado. 33 votos a favor e 6 contra, 1 abstenção. O próximo passo é a instalação de nova comissão mista entre deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça. Hoje é sexta-feira, 18 de setembro, e o Redação TVA já está no ar. Assim que foi aberta a sessão extraordinária para apreciar o prosseguimento do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer, as defesas de ambos usaram a tribuna para fazer as defesas. A sessão extraordinária que votou os pedidos de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva e da vice-governadora Daniela Rainer teve início com as manifestações dos advogados de Ralph Zimmer Jr., autor da representação que resultou no pedido de impeachment, e dos representantes dos dois denunciados. Leandro Ribeiro Maciel, que representou Zimmer Jr., reiterou a existência de crime de responsabilidade na equiparação salarial dos procuradores do Estado. Ele destacou o caráter sigiloso do procedimento administrativo que implicou no aumento salarial. Processo em segredo, com sigilo no SGPE. Eu que levantei toda a documentação, fiz toda a busca de documentação complementar. E a cada pena que eu apanhava, puxava e vinha uma galinha junto. Não era uma coisa simples. A defesa de Daniela Rainer foi feita por Ana Blasi e Salomão Ribas Júnior. A advogada afirmou que a vice não cometeu crime, pois no curto período em que ficou no exercício do cargo de governadora, não poderia alterar decisões de governo. Ela ocupou o governo no mês de janeiro por 10 dias, recebeu um ofício, a ele deu andamento, e quando o ofício voltou, ela já não estava mais no cargo. Ela não poderia e não faria, porque ela é responsável, a mudança de ato praticado pelo governador Moisés, o titular do Poder Executivo Estadual. Seria uma irresponsabilidade da doutora Daniela Rainer se ela assumisse o governo por 10 dias e mudasse todo o plano de governo ou os atos praticados pelo governador Moisés. Já Salomão Ribas Júnior afirmou que a vice-governadora não poderia suspender o pagamento apenas com base em notícias veiculadas na imprensa. Ela praticou um ato em perfeita consonância com o mandamento constitucional. Se tivesse agido ao contrário, como se sugere seguidamente, mandado suspender os pagamentos em função da simples notícia da existência de uma investigação, ela estaria afrontando a regra da Constituição brasileira que diz que o devido processo legal, o direito à ampla defesa, aplica-se tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos. Marcos Probst, advogado de Carlos Moisés da Silva, atribuiu toda a responsabilidade pela equiparação salarial à Procuradoria-Geral do Estado, que, segundo ele, apenas cumpriu uma decisão judicial transitada em julgado que determinava a isonomia salarial. O quão frágil é a acusação, onde o acusador sequer conhece o acórdão que baliza o processo administrativo, o qual 13 procuradores do Estado manifestaram a necessidade de cumprimento da ordem judicial deste acórdão transitado em julgado. 13 diferentes procuradores do Estado, todos procuradores de carreira, respeitados, qualificados, se manifestaram nos autos 4421/2019, no sentido expresso, e Vossas Excelências têm cópia deste material, se manifestaram no sentido de que sim, o requerimento administrativo da Proesc há que ser deferido,
visto a quebra de isonomia remuneratória assegurado numa decisão judicial transitada em julgada nos autos referidos. E após 4 horas de discussões, os deputados votaram pela admissibilidade do processo de impeachment contra o governador e a vice. A continuidade do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, dia 17 de setembro. A sessão extraordinária contou com a participação dos 40 deputados estaduais, que ao longo da tarde, antes da votação, manifestaram suas posições em relação ao processo. A maioria se declarou a favor. Há um fato determinado. O pagamento deu uma equivalência salarial que causou a Santa Catarina um prejuízo de quase 9 milhões de reais. Esse pagamento, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se de verba pública, careceria de 2 exigências. A primeira exigência seria a lei, ou seja, uma lei determinando o pagamento. Lei não há. Não há lei. A nossa posição hoje aqui de bancada, e não foi fácil nós tomar essa posição, porque foram várias reuniões, encontros entre nós, e levamos isso à direção partidária também, para dividir essa responsabilidade com todos, essa decisão, e para que o que fosse decidido pela maioria também fosse respeitado. E por isso a nossa posição foi de defender o prosseguimento do processo, para que seja feita a devida investigação e lá na frente se diga se realmente há ou não culpados desse processo. E nenhum de nós, eu tenho convicção, fez qualquer tipo de acordo, e é absolutamente uma ofensa que esse argumento seja usado contra essa casa, e dizer que os nossos motivos para prosseguir esse impedimento são motivos imorais, ainda mais depois de um histórico de 1 ano e 9 meses de presepadas. O governo, enquanto poder circunstancial, enquanto poder temporário, só é governo e só deve ser governo se estiver expressamente submisso à lei. E aqui, de uma forma muito particular, à Constituição Estadual. É responsabilidade, sim, da Assembleia Legislativa examinar todo esse processo, porque a Constituição Federal e a Constituição do Estado e a Lei de 1079 assim determina. E a Assembleia Legislativa, nesse momento histórico para Santa Catarina, não pode ser omissa no julgamento de todo esse processo, em especial nessa fase inicial. Ele é um homem de boas intenções. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, o verdadeiro líder também tem que ter a sua responsabilidade se os liderados não conseguem fazer o seu melhor na função do seu cargo público. Não podemos ser omissos, e nós estamos aqui para isso, fomos eleitos para isso, fomos confiados para isso. Em todas as pautas dessa casa, fazendo aqui a voz dos catarinenses, fazendo aqui a voz daqueles que muitas vezes não têm voz. Nesta casa, nós não estaremos condenando o chefe, do Estado, governador Carlos Moisés, nem a vice, a Daniela. Hoje nós estaremos aqui, eu parabenizo a comissão, a qual o deputado João presidiu, o relator, o deputado Vampiro, com muita prudência, e agora vai dar seguimento. Aqui ninguém vai condenar o chefe do Estado. Alguns deputados se manifestaram contrários à continuidade do processo de impeachment. O mérito da causa, o que nós estamos tratando aqui, a matéria específica, trata-se da equiparação salarial dos procuradores. E todo o mundo jurídico afirma,
próprio Ministério Público afirma que não há crime de responsabilidade. Quando há uma situação como essa, não é o governador que vai fazer a análise jurídica de uma situação tão complexa como essa. Para isso existe a Procuradoria-Geral do Estado. É essa instância que ele disse, vai adiante. Mas ele não disse se era certo ou se era errado. Para isso tem a Procuradoria-Geral do Estado. Existem diversos bons motivos para esse governador ser impedido. Diversos. Vejo diversos motivos. Eu, provavelmente, fui o primeiro deputado a falar sobre o caso dos respiradores. Falei logo que isso veio à tona, condenei. Mas eu esbarrei, na verdade. Neste caso, de tantos bons motivos, este não está entre esses bons motivos. Quando foi aberto o painel de votação, cada deputado declarou nominalmente o voto e o placar refletiu as falas dos parlamentares. Primeiro, os deputados votaram o projeto de decreto legislativo autorizando a instauração de processo de impeachment contra a vice-governadora. No total, foram 32 votos a favor da continuidade do processo. 7 parlamentares votaram contra. Os deputados Coronel Mocelin, Márcios Machado, Altair Silva, José Milton Schaefer, Vicente Caro Preso, Bruno Souza e a líder do governo, deputada Paulinha. Em seguida, os parlamentares votaram o projeto de decreto legislativo autorizando a instauração do processo de impeachment contra o governador. No total, foram 33 votos a favor da continuidade do processo. Dessa vez, 6 parlamentares votaram contra. Os deputados Coronel Mocelin, Altair Silva, José Milton Schaefer, Vicente Caro Preso, Bruno Souza e, novamente, a líder do governo, deputada Paulinha. Eu não consigo vislumbrar para o nosso Estado um futuro bom com impeachment. Um impeachment de um homem honesto. E todos nós aqui nesta casa sabemos disso. Um impeachment de uma mulher absolutamente inocente. A primeira mulher eleita para o cargo executivo estadual desse estado. Os 2 projetos de decreto legislativo tiveram como base o relatório elaborado pelos deputados Luiz Fernando Vampiro e Gessé Lopes na comissão especial. Aprovado por unanimidade, o documento apontou indícios de crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial aos procuradores do Estado. Você tem que dissecar 1.700 páginas, estratificar para os colegas parlamentares em 60 laudas o que efetivamente estava acontecendo. E mais, além de dizer o que estava acontecendo, analisar se o autor ou o denunciante tinha legitimidade ativa para estar presente, da mesma forma ver se os denunciados tinham legitimidade passiva para estar presentes e se haveria indícios de atos comissivos ou omissivos perante a máquina pública que pudesse ocasionar um eventual crime de responsabilidade por perda de mandato. Agora, com a aprovação da continuidade da instauração dos processos de impeachment contra Moisés e Daniela, a denúncia será enviada pelo Parlamento para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em até 5 dias, deverá ser formada uma comissão julgadora mista, formada por 5 deputados e 5 desembargadores, mais o presidente do tribunal. Eles terão 10 dias para analisar a denúncia. Se no mínimo 6 dos 10 integrantes votarem por aceitar o recebimento da denúncia, Moisés e Daniela serão afastados dos cargos por 180 dias. Senão, o pedido é rejeitado e arquivado. A votação do impeachment se tornou um dos principais assuntos em todo o estado. Diante da repercussão, o volume de pessoas interessadas em acompanhar de perto as discussões e o resultado foi grande. Mas por causa da pandemia, o espaço interno da Assembleia Legislativa teve limitações e cuidados extras para conter possíveis contaminações. Dezenas de profissionais da imprensa passaram a tarde acompanhando o desfecho do caso.
Em função da pandemia de Covid-19, o número reduzido de pessoas acompanhou presencialmente a sessão extraordinária que votou os 2 projetos de decreto legislativo que tratam do impeachment do governador Carlos Moisés da Silva e da vice-governadora Daniela Rainer. A movimentação no Palácio Barriga Verde foi formada principalmente por profissionais de imprensa, advogados, deputados e assessores. Mesmo assim, o cerimonial da Assembleia Legislativa preparou um esquema especial para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança e das regras de distanciamento social. Além da medição de temperatura e estímulo ao uso de álcool em gel para todos que entraram no Palácio Barriga Verde, as vagas para o público em plenário foram reduzidas e um telão foi instalado aqui no hall para que todos pudessem assistir à sessão sem aglomerações. Cerca de 70 profissionais de imprensa dos principais veículos do estado marcaram presença para registrar esse momento histórico para Santa Catarina. Diversas transmissões ao vivo foram feitas ao longo da votação do impeachment. Jornalistas ficaram atentos a cada fala para informar os cidadãos catarinenses de todos os detalhes. A gente está chegando num momento que é um ápice, né, da política catarinense. A gente vem acompanhando isso desde o início do processo, tentando mostrar quais os caminhos que podem acontecer aqui em Santa Catarina. E hoje a imprensa aqui está em peso na Assembleia para mostrar isso para o povo catarinense. A gente tenta entender para depois construir isso em textos, né? E no meu caso em fala, já que eu faço para rádios de todo o estado, e apresentar isso para eles de forma que eles entendam o que efetivamente está acontecendo em Santa Catarina, por que é o motivo do impeachment, quais são os processos, as fases que isso deve seguir. Além dos veículos de imprensa, a votação do impeachment também contou com a presença de representantes da seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil. A entidade é responsável pela regulamentação da advocacia e está acompanhando todo o processo. A OAB, durante todo esse processo, se colocou como uma fiscal da legalidade, ou seja, desde a representação inicial, que fosse cumprido o requisito legal e durante todo o processo que está se desenrolando com a votação de hoje, que sejam respeitadas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa. Por isso até que a OAB defendeu a participação dos advogados com o direito à sustentação oral para que se garanta o direito à defesa. Que nesse momento, que é sempre um momento difícil e traumático, o impeachment nunca é algo bom para a sociedade, que sejam respeitadas as garantias constitucionais. E você vai ver a seguir, o presidente da Assembleia Legislativa avalia os trabalhos realizados até este momento. E ele refletiu sobre o processo de impeachment. Também você vai ver que deputados estaduais já participaram de outro processo de impeachment em Santa Catarina. Entre os 40 deputados, 2 já participaram de processos de impeachment. Em Santa Catarina, Neudi Sareta e Romildo Titon participaram do processo contra o ex-governador Paulo Afonso Vieira. Dos 40 deputados estaduais que participaram da votação desta quinta-feira, 2 vivenciam pela segunda vez a experiência de decidir um processo de impeachment de governador em Santa Catarina. Os deputados Romildo Titon, do MDB, e Neudi Sareta, do PT, participaram da votação do processo de impeachment do ex-governador Paulo Afonso Vieira, em 1997. O plenário da Assembleia decidiu pelo arquivamento do processo na época. Hoje, 23 anos depois, em um novo cenário no Estado, os parlamentares votaram pelo prosseguimento do impeachment. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, avaliou os trabalhos desde que a denúncia chegou ao Parlamento catarinense e destacou os serviços técnicos de avaliação da comissão especial que elaborou um relatório e que confirmou o possível crime de responsabilidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, abriu a sessão extraordinária explicando o rito para discussão e votação do impeachment da vice-governadora Daniela Rainer e do governador do estado, Carlos Moisés. Em fala emocionada, comentou sobre o dia histórico para Santa Catarina. Hoje, quando amanheci, li a manchete do jornal ND, que dizia dia histórico. É bem verdade que hoje vivemos um dia histórico. Isto, porém, não significa dizer que temos o que comemorar.
muito ao contrário. A Alesc, mais uma vez, cumpre o seu papel. A Assembleia não é autora do processo, apenas processa-o respeitando a Lei 1079, modulada pela DPF 378 de 2015. Procedemos até aqui da forma mais respeitosa possível. Agimos com serenidade, cumprindo rigorosamente as orientações da nossa competente Procuradoria. Júlio Garcia agradeceu aos parlamentares e ressaltou o respeito entre os deputados na condução dos trabalhos. Agradeço de modo especial pela nossa relação republicana e respeitosa, que nos permitiu chegar até o dia de hoje sem qualquer fissura que pudesse macular a imagem do Poder Legislativo catarinense. Nossas conversas foram todas transparentes, republicanas e respeitosas. Todas elas podem ser publicadas. E isso me orgulha. Aliás, nesse parlamento, o que mais me orgulha é o respeito com que nos tratamos e o respeito que recebo de todas as senhoras deputadas e os senhores deputados a cada dia. De coração, em nome dos meus filhos, que me deram força para chegar até aqui, que suportaram, junto comigo, todas as dificuldades, eu agradeço a todos vocês e dedico a eles esta sessão, histórica, porém, sem ter o que comemorar. O presidente também agradeceu os servidores da Assembleia Legislativa. Quero agradecer aos servidores da Casa, que de forma dedicada, como sempre, os conheço de há muito, não agiram diferente neste processo. Assessoraram a comissão especial, se dedicaram diuturnamente e concluíram um trabalho elogiável que não mereceu nenhuma crítica. Agradeço também, de modo especial, a nossa Procuradoria, que teve toda a liberdade para realizar os seus trabalhos. Não teve nenhuma interferência de qualquer deputado e sequer também da presidência. A presidência apenas foi informada daquilo que a Procuradoria realizava. As vitórias obtidas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no Supremo Tribunal Federal dão a devida dimensão do que foi o trabalho da nossa Procuradoria e homenageio todos os servidores, de modo especial a Procuradoria, na figura da Procuradora-Geral, doutora Carula. Júlio Garcia elogiou o trabalho realizado pela comissão especial que analisou o processo de impeachment antes de ser encaminhado ao plenário. A comissão especial deseja fazer uma menção específica e elogiar o presidente João Amin pela condição dos trabalhos de forma elogiosa, o vice-presidente Maurício Scudilarc, o deputado relator Luiz Fernando Vampiro, o relator adjunto deputado Gessé Lopes e os membros, deputado Fabiano da Luz, deputado Marcos Vieira, deputado Sérgio Mota e deputado Ismael dos Santos, além do deputado Moacir Sopelsa. O trabalho realizado por vocês, no tempo permitido pela legislação, foi um trabalho profícuo, de profundidade, com serenidade, com seriedade e competência, que nos permitiu chegar ao dia de hoje para, finalmente, cumprindo a legislação, submeter ao pleno soberano desta Casa. Espero que todos votemos com as nossas consciências. Não estamos aqui a perseguir ou a prejudicar ninguém. Estamos cumprindo o nosso papel. Repito, a autoria do processo de impeachment não é da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e de nenhum dos seus deputados. A legislação nos incumbe e nos obriga de fazer com que o processo tramite regularmente. E é isso que temos feito. E o Redação TVAL termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no site, nas redes sociais. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.